Que a relação de carinho entre os pais e o bebê é fundamental para um bom desenvolvimento psíquico e emocional da criança não é novidade. Mas você sabe como esse conhecimento foi adquirido? E os impactos que essa relação pode causar na vida adulta? A maneira como fomos cuidados na infância deixa registros inconscientes que influenciam profundamente nossa personalidade e a forma que nos relacionamos com os outros. Um pesquisador chamado John Bowlby foi um dos primeiros a observar o quanto a ausência da mãe pode prejudicar o desenvolvimento psíquico da criança. Ele desenvolveu os estudos que deram origem ao que conhecemos como teoria do apego. Esse tema é tão rico que dividi esse conteúdo em duas partes. Nesse primeiro vídeo, vou abordar como o conhecimento da teoria se consolidou. No segundo, falarei sobre os estilos de apego, ou seja, como a relação entre o cuidador e bebê influencia a personalidade do adulto. Depois de assistir a esses dois vídeos, você entenderá melhor as razões de ser como você é e também os comportamentos e personalidades de outras pessoas. Falando um pouco sobre a história da teoria do apego, em 1950, John Bowlby, psiquiatra e psicanalista, foi convidado pela Organização Mundial da Saúde para desenvolver um projeto voltado à saúde mental de crianças órfãs. A partir das observações, Bowlby publicou um estudo intitulado Cuidados Maternos e Saúde Mental, no qual ele concluiu que, primeiro, a privação materna, ou seja, a ausência da mãe, impacta o desenvolvimento psíquico e emocional da criança. Segundo, a prevenção desse impacto envolve a presença de um cuidador que ofereça carinho e atenção à criança. Os estudos de Bowlby foram direcionados inicialmente à relação mãe-bebê, mas hoje sabemos que essa influência está associada ao cuidador primário, ou seja, uma pessoa que convive diariamente com a criança. Em 1952, Bowlby e James Robertson conduziram uma pesquisa com crianças de 2 e 3 anos que precisaram ficar em hospitais por algum tempo. Naquela época, os pais não podiam acompanhar as crianças. Robertson observou que as crianças no hospital demonstravam angústia e desespero e que estes não cessavam quando a criança retornava para casa, atribuindo esse sentimento ao período que a criança ficou afastada da mãe. No entanto, a comunidade científica da época questionou essa pesquisa, alegando que não havia evidências de que a angústia das crianças em casa fosse resultado da privação materna quando estavam hospitalizadas. De qualquer modo, esse estudo colaborou para que os hospitais mudassem seus procedimentos, permitindo que as crianças fossem acompanhadas pelos pais ou parentes quando internadas. Em 1959, Harlow publicou uma pesquisa intitulada Resposta Afetiva no Macaco Infantil, sobre o comportamento de apego em macacos jovens que foram separados da companhia da mãe. Os filhotes tinham a escolha de ficar perto de um boneco de pelúcia que não fornecia alimento ou de um metal que oferecia o alimento. O resultado mostrou que os macaquinhos preferiam e demonstravam afetividade pelo boneco de pelúcia, ou seja, aquele que transmitia a sensação de acolhimento. Isso provou que o vínculo é mais efetivo com quem transmite carinho e proteção do que com quem apenas alimenta. Harlow testou também o que acontecia com os macaquinhos que ficavam apenas na companhia do boneco de metal e observou que estes tinham dificuldade de se integrar a grupos sociais de macaquinhos, confirmando que a presença de algo que represente um cuidador afetuoso é essencial para o bom desenvolvimento psíquico-cognitivo comportamental dos macacos. Na época, a psicanálise valorizava a alimentação por estar mais ligada aos instintos de sobrevivência e acreditava-se que o vínculo mãe-bebê ocorria devido ao ato de amamentar, considerando-a crucial para a formação de uma personalidade bem adaptada. Por outro lado, a teoria do apego defendia que o carinho, o cuidado e a proteção transmitidas pelo vínculo entre o cuidador e a criança é que eram essenciais para um bom desenvolvimento psíquico, enquanto a ausência do cuidador prejudicava a adaptação do indivíduo ao meio. De acordo com Bowlby, o apego é uma programação genética comportamental que surgiu por evolução e que melhora a chance de sobrevivência do bebê. Por isso, quando a criança está com medo ou sentindo alguma emoção negativa, ela tende a ir atrás do seu cuidador primário em busca de proteção. O bebê se vincula a alguém que ele considera mais forte e sábio, não necessariamente a pessoa que passa mais tempo com ele. A mãe também possui uma programação genética que é amplificada durante o parto, quando neurohormônios como a ocitocina são liberados
intensificando o amor pela criança. Enfim, tanto o filho quanto o cuidador criam um vínculo especial. Em 1970, a psicóloga canadense Mary Ainsworth conduziu um experimento chamado Estudo Psicológico da Situação Estranha, que revolucionou a teoria do apego, demonstrando que a forma como o cuidador interage com a criança deixa marcas profundas em sua personalidade. Ainsworth observou o comportamento de crianças em uma sala com brinquedos. Primeiro estando com a mãe. Depois, apenas a criança com uma estranha. E, por fim, quando a mãe retornava à sala. Com base nessas observações, o comportamento das crianças foi classificado em 4 tipos de apego: apego seguro, apego inseguro ansioso ambivalente, apego inseguro evitativo e apego desorganizado. Desses tipos, podemos identificar impactos na adolescência e vida adulta, refletindo em como o indivíduo se percebe, percebe os outros, o mundo e como lida com seus relacionamentos mais próximos. Enfim, este primeiro vídeo apresentou algumas pesquisas que sustentam a teoria do apego e como essas contribuíram para ultrapassar conhecimentos equivocados. Relembrando, o estudo de Bowlby e James Robertson com crianças hospitalizadas mostrou como estar afastada dos cuidadores afeta emocionalmente as crianças. O estudo de Harlow com macacos evidenciou que o vínculo é mais significativo com quem proporciona carinho e proteção do que com quem apenas dá o alimento. E, por fim, a pesquisa de Mary Ainsworth demonstrou que, a depender do tipo de vínculo ou apego que existe entre a criança e o seu cuidador, haverá uma influência no modo de ser da pessoa adulta. Detalharei melhor os resultados e consequências do estudo da Mary Ainsworth no próximo vídeo. Caso tenham gostado dessa primeira parte, não se esqueçam de deixar o seu like e não deixem de assistir o próximo vídeo. Até breve!